Olha, quando a gente fala de prova de direito civil, tem os temas que são simplesmente essenciais. E pessoas naturais e domicílio está no topo dessa lista. Nesta análise, a gente vai direto ao ponto. O que a banca examinadora realmente quer saber sobre isso? Para estudar de forma inteligente, a gente precisa de estratégia, né? Então a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, nesse tema, pessoas naturais, o que a FGV realmente cobra na prova? E os dados não mentem, pessoal. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Fica bem claro que mais de 30% das questões giram em torno de personalidade e capacidade. É o assunto mais quente, sem dúvida. Então é por aí que a gente vai começar. Ok, então vamos lá. Nosso primeiro tópico, personalidade e capacidade. E olha, entender isso aqui é a base, é o alicerce inegociável para conseguir dominar todo o resto da matéria. É aqui que tudo começa, sabe? A personalidade é tipo o ingresso para o mundo jurídico. A regra do Código Civil é super direta. Nasceu com vida, pronto, adquiriu personalidade. Mas, e aqui tem um ponto de atenção, a lei também protege os direitos daquele que ainda nem nasceu, o chamado nascituro. Agora, o que é muito interessante aqui é essa distinção. Pensa assim, capacidade de direito, todo mundo tem. Se tem personalidade, pode ter direitos, é universal. Já capacidade de fato? Aí a história muda. É sobre poder exercer esses direitos por conta própria. E é aqui que a lei começa a criar algumas regras, algumas diferenças. Dá para pensar na capacidade como se fosse uma escada, com 3 degraus principais que a lei define. Lá no primeiro degrau, a gente tem os absolutamente incapazes. Eles precisam ser representados. No degrau do meio, os relativamente incapazes, que precisam de assistência. E lá no topo, finalmente, os plenamente capazes. Beleza. Agora a gente vai para uma mudança na lei que é mais recente e, olha, é uma aposta estratégica para a prova, viu? A capacidade da pessoa com deficiência. Quem domina este ponto aqui, com certeza sai na frente. Aconteceu uma virada de chave gigantesca em 2015. E essa linha do tempo aqui mostra isso de um jeito muito claro. É uma mudança que precisa estar na ponta da língua. O paradigma, a forma de pensar, mudou completamente. Então, o ponto crucial, o que precisa ficar gravado é o seguinte: aquela ideia antiga de associar deficiência com incapacidade acabou, foi abandonada. Hoje, a regra geral é a capacidade plena para todo mundo. E, para dar suporte a essa nova regra, a lei trouxe uma ferramenta bem moderna, a tomada de decisão apoiada. Pensa nela como um mecanismo de ajuda, de auxílio, não de substituição da vontade da pessoa, sabe? A autonomia é totalmente preservada. Bora aplicar isso? Vamos ver uma questão com cara de prova sobre a Teresa. A situação é a seguinte: ela está em coma, é uma causa passageira que impede ela de expressar a própria vontade. E aí, como é que a lei classifica essa situação? A resposta certa, e isso está lá no artigo 4º, inciso 3º, é que ela é considerada relativamente incapaz. O que isso significa na prática? Que ela precisa de assistência para os atos da vida civil, e não de representação. E essa diferença, gente, é fundamental e despenca em prova. Certo. Agora vamos passar rapidinho por outros eventos da vida que são essenciais e sempre testados na prova. São aqueles temas clássicos, sabe? Que volta e meia estão lá. A emancipação é basicamente um atalho legal para a maioridade. A lei traz 5 hipóteses, e só elas, para um menor de 18 anos se tornar plenamente capaz. É crucial, é decorar mesmo cada uma delas. E agora olha só essa pegadinha clássica de concurso sobre o jovem atleta, o Maurício. A idade dele aqui é o detalhe que muda tudo. O contrato é nulo, completamente nulo. E por quê? Simples, a emancipação voluntária, aquela que os pais dão, só vale se o menor já tiver completado 16 anos. Como o Maurício tinha 15, o ato de emancipar foi nulo, e por consequência, o contrato que ele assinou também é. E se uma pessoa simplesmente desaparece, sem deixar rastro, sem dar notícia? A lei tem um processo bem definido para isso, dividido em 3 fases para proteger o patrimônio dessa pessoa e os interesses dos herdeiros. Primeiro vem a curadoria dos bens, depois a sucessão provisória e só lá na frente a sucessão definitiva. Para fechar, vamos falar de um conceito que parece simples, mas é super importante: o endereço legal de uma pessoa, ou seja, o seu domicílio. Olha, domicílio não é só o lugar onde a pessoa mora, tá? A lei enxerga isso de formas diferentes, dependendo do caso.
Ele pode ser voluntário, que é aquele que a própria pessoa escolhe, pode ser necessário, que é o que a lei impõe como do incapaz, que vai ser o do seu representante, e ainda tem o profissional, que vale para as questões ligadas ao trabalho. A lei aqui é bem prática, bem pé no chão. Ela entende que uma pessoa pode ter várias residências, e qualquer uma delas pode ser considerada domicílio. E para aquela pessoa que não tem uma residência fixa, um viajante, por exemplo, o domicílio vai ser simplesmente onde quer que essa pessoa seja encontrada. Então, resumindo, o ponto central que precisa ficar dessa análise toda é que entender essa virada de chave na lei da capacidade é absolutamente vital. E isso nos deixa com uma última reflexão. O direito está sempre se movendo, sempre evoluindo para proteger melhor a dignidade das pessoas. O que mais será que pode mudar no futuro, né? Fica aí a pergunta para a gente pensar.